Boa noite. Meu nome é Doutor. E o SCP que estaremos estudando hoje será o SCP-4003. Classe do objeto: seguro. Iniciando leitura agora. Procedimentos especiais de contenção. Uma área de 2 km ao redor do SCP-4003 e da instalação provisória 1200 foi designada como área protegida. Civis que entram no perímetro devem ser interceptados e afastados. Somente pessoal especializado em arqueologia, paleontologia e geologia pode ser designados para a instalação provisória 1200. Todos os artefatos e fósseis extraídos do SCP-4003 devem ser armazenados no armazenamento de itens de cuidados intensivos na instalação 11 após serem catalogados. O excesso de fósseis considerados não anômalos pode ser doado ao Museu das Montanhas Rochosas através de uma organização de fachada da Fundação, o Southern Canadian Paleontologist Group. Qualquer menção da cidade de Temperance encontrada em documentos históricos e jornais periódicos deve ser eliminada. Descrição: SCP-4003 é a designação de grupo dada aos restos arqueológicos da cidade de Temperance e seus cidadãos, encontrados na formação Hell Creek, perto de Jordan, em Montana, Estados Unidos. Fósseis, objetos e restos encontrados dentro do SCP-4003 datam do período Cretáceo Superior. Devido à data de origem e ao local mais ou menos semelhante da descoberta, está em andamento a investigação de uma possível conexão entre o SCP-4003 e o SCP-3834. Os poucos edifícios da cidade incluem um salão, escritório do xerife, posto comercial, loja geral e prédios domésticos ao longo de sua rua principal. Temperance servia principalmente como parada de descanso para caravanas que se dirigiam para Helena a partir do território de Minnesota e tinha uma pequena população permanente. A população calculada é estimada entre 40 civis, 10 cavalos e outros animais. Embora pouca informação sobre essa cidade esteja disponível, ela é mencionada nas revistas dos colonos da Corrida do Ouro, entre 1859 e 1866. Embora a data exata do desaparecimento da cidade seja atualmente desconhecida, acredita-se que ela tenha desaparecido em novembro de 1866. Após seu desaparecimento, Temperance e sua população se manifestaram no final da Era Cretácea, há cerca de 606 milhões de anos. Acredita-se que a maioria, se não todos os habitantes e o gado, pereceu devido ao envenenamento por oxigênio, devido aos altos níveis do composto químico presente na atmosfera da Terra na época. Qualquer sobrevivente era provável que tivesse perecido devido à exposição a doenças, fome e à megafauna predatória. A cidade de Temperance reapareceu em sua localização geográfica exata no período Cretáceo Superior. A litologia do SCP-4003 e a área circundante indicam que o clima da área era subtropical devido à sua proximidade com o mar interior ocidental, contrastando fortemente com a aridez de Montana moderna. Abaixo estão breves listas de fósseis e artefatos encontrados no SCP-4003. Nota: nenhum fóssil de dinossauro recuperado foi notado como sendo emplumado. Espécime: Triceratops prorsus. Quantidade: 3. Notas: acredita-se que 2 espécimes sejam jovens. Espécime: Acheroraptor temertiorum. Quantidade: 12. Notas: muitos espécimes foram encontrados sofrendo várias fraturas ósseas. Espécime: Thoracosaurus neocesariensis. Quantidade: 5. Notas: não há notas. Espécime: Didelphodon vorax. Quantidade: 14. Notas: muitos dos espécimes recuperados estão incompletos. Espécime: Strutiomimus sedens. Quantidade: 4. Notas: não há notas. Espécime: Canis lupus familiaris. Quantidade: 1. Notas: o espécime recuperado está faltando a maioria das extremidades, exceto a perna posterior direita. Espécime: Equus ferus cabalus. Quantidade: 6. Notas: a maioria dos espécimes recuperados está incompleta e foi encontrada em concentrações dispersas no SCP-4003. Espécime: Galos domésticos. Quantidade: 3. Notas: todos os espécimes recuperados estão incompletos.
Espécime: Tyrannosaurus rex. Quantidade: 2. Notas: um dos espécimes recuperados está faltando sua cabeça e várias vértebras. Espécime: Homo sapiens. Quantidade: 26. Notas: os espécimes variam em qualidade. Há um espécime recém-nascido, 3 jovens e 22 adultos recuperados. Objeto: cacos de vidro. Quantidade: desconhecido. Notas: embora a maioria dos vidros do SCP-4003 tenha ocorrido naturalmente, uma série de casos exibe cores não naturais e acredita-se que tenham sido tingidos. Objeto: crucifixo de prata. Quantidade: 1. Notas: o objeto foi encontrado em condições extremamente boas. Objeto: ferradura de cavalo. Quantidade: 7. Notas: os objetos recuperados mostram uma oxidação pesada. Objeto: revólver da Marinha Colt 1851. Quantidade: 1. Notas: o objeto recuperado foi fortemente oxidado e está em bom estado, exceto pela pega de madeira que se deteriorou. Objeto: Springfield modelo 1842. Quantidade: 2. Notas: os objetos recuperados foram fortemente oxidados e estão em bom estado, exceto pelos estoques de madeira que se deterioraram. Objeto: cofre de metal. Quantidade: 1. Notas: ver adendo 1. O SCP-4003 foi descoberto em 1871 pelos mineiros de ouro da vizinha mina de Everwood. Os operadores de campo da fundação foram enviados ao local de escavação para avaliar os relatos de restos humanos encontrados no subsolo profundo em túneis recentemente escavados. Embora originalmente se acreditasse que fossem espécimes de Homo neanderthalensis, a anatomia dos crânios encontrados era idêntica de um Homo sapiens. Agentes hipnossugestivos de nível 2 foram administrados a todos os civis envolvidos, e a fundação comprou a propriedade da mina de Everwood. Antes da descoberta e do uso generalizado de amnésticos, a fundação utilizava agentes hipnossugestivos para induzir amnésia e manter sigilo. Embora muito poderosa, a droga muitas vezes tinha efeitos colaterais quase fatais. O uso de agentes hipnossugestivos foi descontinuado em 1958. A instalação provisória 1200 foi estabelecida perto do SCP-4003 logo em seguida, e a área de descoberta foi escavada. Uma investigação do Departamento de Anomalias Temporais está atualmente em andamento, assim como um trabalho arqueológico e paleontológico sobre o SCP-4003. Adendo 1. Jornais recuperados. Em 26 de setembro de 2008, um cofre metálico, encontrado em boas condições, foi recuperado do SCP-4003. Seu conteúdo está anormalmente bem preservado e não mostra sinais de envelhecimento. Os itens encontrados no cofre incluem bolas de mosquete, balas de revólver, um rosário, daguerreótipos e um diário. O diário é rotulado como pertencente a Pendleton Tweed, um delegado do xerife em Temperance. Uma coleção de entradas após o desaparecimento de Temperance está disponível abaixo. Nota: os verbetes apresentados foram revisados e editados para serem facilmente legíveis pelos padrões modernos. 15 de novembro, Anno Domini, 1866. O xerife Bonnie e eu ainda não conseguimos entender o que aconteceu. Tudo se lembra de uma luz branca, depois de nada. E eu e o xerife também. Todos nós levantamos com a cabeça batendo, sentindo como se tivesse bebido até secar a cidade. O velho Pete, Mary, os filhos de Annette estavam todos mortos, bem como a maioria das galinhas e um dos cavalos. Os forasteiros estavam bem, disseram que também viram a mesma coisa. Mas o que é mais estranho é o campo. Não é como antes. Agora está tudo verde, com árvores também. Nunca vi nada igual antes. Como se eu estivesse no paraíso quando vejo. Mas xerife Boone diz que não está certo. Diz que algo está muito errado. O xerife Boone está preparando uma reunião da cidade com os forasteiros e toda a gente, na primeira hora da manhã. Vamos enterrar os mortos hoje à noite. 16 de novembro, Anno Domini, 1866. A situação está deixando todo mundo muito incomodado. As pessoas estão de luto e os forasteiros estão loucos para cair fora. O xerife Boone diz que ninguém pode sair, a não ser que faça parte do bando de reconhecimento que ele está juntando. Diz que precisamos saber o que está ao nosso redor.
Alguma coisa levou as galinhas também. Deixou umas pegadas estranhas. Certeza que não foi nenhum coiote. Treco maldito. Deixou umas pegadas de frango bem grande. Deve ter vindo à noite porque ninguém viu. Um dos cachorros trouxe uma praga maior que um rato. Era feio e tinha um focinho comprido. Nunca vi nada igual. Mas o bicho nem ligou. O bicho velho comeu mesmo assim. O padre Jacob disse que precisamos ser fortes. E que Deus vai nos guiar. Rezo que a gente descubra logo o que está acontecendo e que o bando volte em segurança. 19 de novembro, Ano Domini, 1866. Um grupo de forasteiros apunhalaram Merlin no meio da noite e roubaram tudo que puderam da loja antes de dar o fora com os cavalos. Estavam com uma pressa danada, eu acho, que deixaram para trás a caravana toda deles. Pelo jeito eles eram garimpeiros indo para a Califórnia. Muitas ferramentas de escavação e um pouco de dinamite. A gente vai enterrar o Merlin mais tarde. Mas agora estamos com poucos mantimentos. O padre Jacob e eu estamos nos virando para racionar o que temos. Mas não vai durar muito tempo. O padre Jacob continua dizendo que houve coisa durante a noite, mas não sabe o que é. Ele pediu para ficar perto da igreja e ficar de olho hoje à noite. Acho que, já que vamos enterrar o Merlin, eu bem que posso ficar um tempinho. Rezo para que Merlin vá pro céu. Ele não merecia o que aconteceu com ele. É tudo culpa minha por não ter conseguido protegê-lo. 20 de novembro, Ano Domini, 1866. Juro por Deus, o padre Jacob e eu vimos um demônio ontem à noite. Era grande como uma pessoa e andava em duas pernas, mas tinha um pescoço de cobra e olhos como uma também. Fazia uns sons infernais e estava cavando o túmulo do Merlin. Não conseguimos enterrá-lo muito fundo por causa da lama. Eu vi aquele monstro devorando o corpo do pobre Merlin. Disparei contra ele, mas estava tão escuro que não acertei o maldito. O padre Jacob diz que estamos no inferno, sendo punidos por Deus por não acreditar. Ele foi contar para todo mundo e agora todos estão em pânico. Mas ele diz que enquanto continuarmos rezando, Deus nos poupará da sua ira. Não achava que era um pecador. Nem um homem perfeito, mas acho que tento ficar o mais próximo possível de Deus. Acho que eu tenho muito no que pensar. Mas agora a cidade inteira está perdida. Todos estão em pânico com o que o padre Jacob diz. Eu bati meu pé no chão e disse para eles pararem. Falei para eles se mandarem levar aquilo para a igreja, se ele quer fazer as suas pregações. Eu não posso deixar que assustem todo mundo assim, mesmo que estejamos cercados por demônios. Essa noite eu vou rezar por perdão e por proteção. 21 de novembro, Ano Domini, 1866. O xerife Boone, Red e Jeremiah voltaram, mas estavam sem um cavalo. O xerife Boone disse que um diabo gigante, com a cabeça do tamanho de um homem, se aproximou deles enquanto dormiam e pegou o cavalo na boca. Depois jogou como se fosse um brinquedo. Eles se esconderam e observaram até o diabo ir embora. Dizem que era grande como um prédio e mais um que dois, segundo eles. Os outros disseram ter visto mais, menores, maiores, de todas as cores. A comida está escassa e essas pragas de rato não são grandes o suficiente para alimentar uma pessoa, quanto mais 30. A segurança e a comida estarão em minhas orações essa noite. 23 de novembro, Ano Domini, 1866. Acho que o padre Jacob estava certo ao dizer que estamos no inferno, depois de ver o que aconteceu ontem. Fomos atacados por dezenas de demônios pequenos, todos eles com pescoços longos, dentes como facas e garras como abutres. Eles surgiram do nada e mataram um monte de gente antes de conseguirmos afastá-los. O xerife Boone e o padre Jacob se pegaram feio depois disso. O xerife Boone queria experimentar a carne dessas coisas. O padre Jacob o acusou de ser um blasfemador, tentando nos levar ao caminho do pecado ao comer a carne de um demônio. Diz que Deus está nos observando, que ele o vê à noite. Mas isso não impediu o xerife Boone. Eu acho que sou mesmo um pecador. Vou rezar a Deus por perdão essa noite. Eu não sei o que eu fiz, mas imploro: Senhor, lava meus pecados. 25 de novembro, Ano Domini,
1866. Na noite que aqueles demônios nos atacaram, o Padre Jacob liderou os moradores da cidade a destruir toda a bebida alcoólica da cidade. Eles quebraram tudo na igreja e se trancaram lá dentro até hoje. Dizem que estavam rezando pela nossa cidade. Dizem que eu e o xerife Boone somos pecadores, e a razão pela qual fomos amaldiçoados é estar no inferno. Ainda não entendo o que fiz para que todos merecessem isso. O xerife Boone disse que não sou culpado, mas os moradores nem olham mais meus olhos. Não para de passar pela minha cabeça ir até lá e colocar chumbo entre os olhos do Padre Jacob, por piorar uma situação que já tá ruim. Mas então aí eu seria igual a ele. Essa noite vou rezar novamente por perdão, além de pedir para que essa chuva pare. Esses malditos sapos não me deixam dormir. Muita gente está morta. O xerife Boone está morto. A chuva não para. Parece que não durma há uma eternidade. Um monstro gigante, como nunca vi antes, chegou, fazendo a cidade inteira tremer com seus passos. Era maior do que qualquer prédio que eu já vi e foi direto para a pilha de demônios e começou a devorá-los. Padre Jacob e alguns outros saíram correndo da igreja tentando exorcizá-lo, mas ele o devorou. Foi a coisa mais assustadora. Em um segundo ele estava lá, gritando sobre Cristo, e no próximo só víamos a chuva. Então ele rugiu. O pior som que eu já ouvi. Algo que eu combinava com o demônio que ele era. Os moradores tentaram atirar nele, mas o maldito nem ligou. Só ficou mais furioso. Tudo que pude fazer foi ficar sentado e assistir enquanto o xerife Boone saiu correndo e pegou uma dinamite. O monstro estava prestes a matar os moradores da cidade, mas o xerife Boone chamou sua atenção. Fez o maldito perder a cabeça. E a dele também. A chuva piorou antes mesmo de conseguirmos afastar o demônio. Depois disso, mandei todos irem para casa. Não faz sentido ficar do lado de fora perto de todos esses corpos, se isso vai atrair mais deles. Eu acho que não sei mais por o que rezar. Eu vi Deus ontem à noite. Vi sua luz lá no céu, brilhando tão intensamente ao lado da lua. Era lindo. Implorei a ele por perdão. Implorei para aprender o que eu fiz de errado. Mas Deus não está me respondendo. Tenho implorado a Deus para que a chuva pare. Por perdão e por clareza. Agora eu vejo ele no céu durante o dia também. Ele é tão brilhante por trás dessas nuvens. Posso sentir o seu toque. Mas Deus não está satisfeito comigo. Sei que meu castigo está chegando. E é o próprio Deus Todo-Poderoso que está entregando. Pela última vez, vou rezar por perdão essa noite. Bom, isso é tudo por hoje. Obrigado por ouvirem. E estão todos dispensados.